Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Um prazer muito grande poder estar falando com todos vocês. Hoje eu quero falar, meus irmãos, sobre mais uma experiência na minha vida e no meu ministério que eu tive com Deus. Eu quero falar sobre o meu reconhecimento ao presbitério dentro da IPDA. Meus irmãos, todos vocês sabem já de antemão dos meus outros vídeos que eu contei para vocês que eu saí com 2 cartas escritas e assinadas pelo punho do pastor Luiz Antônio. E quando eu cheguei na Igreja Deus e Amor, eu cheguei recomendado. E uma dessas cartas parou nas mãos do casal do pastor Lorival e da Débora. Quando eu fui enviado, irmãos, para o país da Suíça, eu já contei em outros vídeos, eu fui chamado a São Paulo para passar por um teste e um aprendizado de missão transcultural. Eu fui separado por algumas qualificações. Primeiro, pelo meu ministério e a experiência que eu tinha dentro da Assembleia. Segundo, eu fui separado porque a minha esposa falava o Deutsch, a língua alemã. Minha esposa é alemoa. E os pais da minha esposa, os avós da minha esposa vieram da Alemanha e habitaram aqui em São Leopoldo, que é uma cidade de tradição alemã que foi habitada pelos primeiros imigrantes no tempo passado, nos primórdios. E a terceira coisa que levou foi a minha coragem. No dia que eu conversei com o missionário, porque eu tive várias vezes com ele, o primeiro dia que eu conhecia, porque tem gente que quando via o missionário, eu tinha ele como um Deus, eu ficava enlouquecido, parece que tinha visto Jesus Cristo. Não. E o próprio missionário acho que percebia essas coisas nas pessoas. E no dia que eu fui conversar com o missionário, eu esperei lá na sala embaixo, de repente um presbítero veio lá da diretoria e disse, olha, o missionário vai te receber agora, o irmão pode subir a roleta e as escadarias comigo. Aí eu subi o elevador central lá do prédio administrativo, que é o prédiozinho azul, e cheguei na sala da diretoria, lá onde estava o missionário, para conversar com o missionário. Quando eu cheguei na frente do missionário, eu fiquei nas cadeiras um pouco ali atrás, esperei as decisões da diretoria e depois o missionário chamou, na minha vez de conversar comigo, eu e minha esposa. Quando eu chamou a minha esposa não tremeu a perna perto do missionário, nem tampouco eu, porque eu sabia que estava conversando com um pastor, com um obreiro. Eu não cheguei lá assim endeusando o missionário de forma alguma. O missionário para mim sempre foi um ser humano. É óbvio que o ambiente de liderança é diferente, onde lida uma liderança sempre é diferente. É óbvio que no ambiente onde fica um líder tem um ambiente de liderança. Mas nada que venha preocupar alguém para que a pessoa chegue ali e fique embasbacada e acabe não sendo escolhido nem separado pela diretoria. Bom, eu me lembro que fosse hoje dos nossos diálogos, minha conversa, o missionário é de muito pouca conversa. Eu também não sou de muita conversa quando estou atuando ou estou fora do canal, não sou de muita conversa, sou de pouca conversa. Eu não tenho muito diálogo, irmão, eu não consigo ficar dialogando muito se não for pregando ou falando aqui para vocês, ou talvez entre família. Fora disso, eu sou bem recatado para fala. E o missionário fez algumas perguntas, palmilhou algumas folhas lá, passava a saliva no dedo, palmilhava as folhas de contrato dele, já bem velho, e conversando comigo, perguntando se eu tinha sentimento pela obra, se eu amava o ministério o ministério, não da Deus, mas o ministério de missão transcultural, tudo, e eu conversei com ele necessário. E ele perguntou para mim se eu tinha coragem de ir para a Suíça. Eu disse, óbvio, é claro que sim, né? Aí ele olhou para minha esposa, e a esposa, tão novinha, também tem coragem? Ela disse, com certeza. E eu percebi que ele gostou da minha esposa e gostou do meu trabalho, assim, do meu jeito e tal, e ele me enviou. Só que tem um porém. Ele me enviou e disse o seguinte, só que o irmão está indo para uma igreja dividida, eles destruíram com a igreja lá. E o irmão está indo para uma igreja dividida. E o irmão lá, como não tem ninguém lá para fazer tinha um supervisor lá, um presbítero, mas que ia retornar para o Brasil. E a igreja estava passando por uma divisão extraordinária no país da Suíça. Em Genebra, tinha um bando de rebeldes, se alguém está me ouvindo na Suíça. Meu Deus do céu, tinha um bando de rebeldes que já tinha tomado posse da casa de aluguel da igreja, estava uma confusão, o presbítero estava lá, não conseguiu resolver, não deu conta de nada. E era para mim ir para aquela casa em Genebra, uns chamam de Geneva, mas eu prefiro chamar de Genebra. E era para mim ir para aquela casa, mas a casa já não estava mais no domínio da igreja, estava uma confusão. E o missionário achava que aquela casa estava disponível e ninguém falava a verdade para o missionário, para a diretoria. Porque esses obreiros Deus e Amor são corruptos demais, a grande maioria. Eles não falam a verdade, eles iludiam o homem, o servo de Deus já velhinho, se iludia e não falava a verdade.
E eu fui para, na mente do missionário, eu estava habitando na casa, não tinha casa, cheguei lá, não tinha casa para morar, não tinha nada, a casa em Genebra já tinha sido tomada, estava uma confusão, Berne estava fechado, Zurique estava dividida, só tinha 3 irmãs na igreja, a igreja que eu assumi só tinha 3 irmãs, Genebra estava uma confusão, e Basel tinha um pinguinho de pessoas que iam, sendo que os irmãos sempre comentam, de anterior a mim, que nessas 4 cidades já tinha igreja, as igrejinhas já bem estruturadinhas, bem boa, mas o que acontece? O Obreiro Deus e Amor não tem palavra, não tem, eu não estou dizendo todos, tem um número limitadinho que tem Bíblia. Eles não têm palavra, não têm orientação e não têm diálogo para segurar os membros na palavra, convencendo eles da palavra, orientando eles na palavra, e aí deu um monte de divisão e a gente pegou essas igrejas. Olha, não foi fácil, só Deus sabe o que nós passamos lá. E ainda tivemos que lutar com o próprio presbítero, estava lá, que nos invejou na chegada, não fez nada, nos invejou na chegada, fechou as portas para nós, pediu para as tesoureiras fechar as mãos, não ajudar nós financeiramente com nada, e lá nós tivemos que beber água da rocha, mas Jeová é tão bom, dia eu conto no testemunho, tirou água da rocha, lá Deus levantou pessoas, Deus levantou uma senhora rica lá que tinha um restaurante, lá na Zurique, bem a 1 quadra ou 2 da estação Bahnhof Central, estação de trem, ela tinha um restaurante, servia churrasco, a única churrascaria que tinha ali na Zurique era dessa mineira, lá de Zurique, uma amiga nossa, gente fina, se ela estiver me ouvindo, ela sabe que eu estou me referindo a ela, acho que até poderia falar o nome dela, a Sônia me ajudou bastante lá. Então é o seguinte, ela tinha essa churrascaria e servia churrasco, e foi lá que eu comi o primeiro bife na minha chegada na Suíça. Eu já estava há bastante tempo querendo comer carne, não conseguia, porque vocês sabem da dificuldade, só Deus, meus irmãos, só Deus, eu com 2, 3 malas, a minha esposa, a minha filhinha tinha 5, 6 anos, esse que hoje tem 20, tinha 6, vai fazer 20, e o meu menininho, esse que tem 15, ele tinha 4 ou 5 meses, recém tinha nascido, passou ali o períodozinho de nascida, a minha esposa saiu ali do período de purificação da mulher, e acho que tinha uns 5, 6 meses quando nós fomos para a Suíça, e ele estava dentro de um saquinho lá no frio, um saquinho térmico que tem na Europa, muito legal, que a gente fechava ele até o queixo, se ficar só a cabecinha dele de fora, e dele andar naquelas neves lá, 8, 10, 15 graus abaixo de zero, terrível, aquelas casas tem que ser com calefação, sei quem esteve na Europa conhece muito bem. E o ônibus assim para esperar, se passar de 2, 3, 5 minutos já começa a endurecer o queixo de quem está lá, de tanto frio. E a gente não tem dinheiro para comprar uma roupa abençoada, coisa e tal, a gente ia se mantendo conforme tinha. Então a gente queria era fazer a obra, mas eu me lembro que o suíço sempre dizia para mim, lá para minha esposa, que lá não pode atrasar mais que 2 minutos o ônibus, não é que nem aqui no Brasil que o ônibus atrasa, vem se quiser, vem, senão que o brasileiro que fica lá esperando se o ônibus estragar coisa parecida lá, passou de 2 minutos é atraso. Então isso era o bom, não dava tempo de congelar, a gente já entrava dentro do ônibus e ia para a igreja. Bom, mas resumindo, então nós fomos privados de muitas coisas lá, já porque acho que por causa da nossa... A gente já foi bem orientado de São Paulo, a gente já foi para assumir, tomar conta lá, e eu acho que sentiram que a gente foi para tomar conta e já começaram a ferrar com a gente bem antes daquilo que a gente começasse a trabalhar. Bom, mas isso já faz parte do meu ministério perseguição, por causa que nós sempre fomos confiáveis aos líderes, os líderes sempre confiaram a nós, e nós sempre conquistamos o coração do líder. E aí o que está em volta começa a se assanhar, como diz o gaúcho. Então eles ficam muito perseguidor, eles ficam muito perseguidor ferrenho. Bom, resumindo, daí Deus levantou a Sônia, nos ajudou muito lá, e a gente pôde sobreviver lá, aquelas malas, pensão, ficar 20 dias numa pensão, 20 dias noutra, até que a gente conseguiu arrumar uma casa lá orientada pela Sônia, que nos ajudou. E a casa, e o missionário achava que nós estávamos morando na casa da igreja, a casa da igreja está sendo dominada por corruptos lá há muito tempo. Bom, resumindo, então esse foi a forma, eu fui reconhecido pelas necessidades que a igreja tinha lá, eu fui reconhecido ao presbitério pelo próprio missionário. Isso foi muito importante, gratificante na minha carreira espiritual lá dentro daquele ministério, porque as pessoas tiveram que me respeitar, querendo ou não, porque eles podiam ser contra mim, mas quando eles viam a assinatura do homem, eles ficavam tremendo, porque esse povo é hipócrita. Eu me lembro que uma vez eu recebi uma autorização para fazer um desconto de um caixa aqui no Novo Hamburgo de passagem para mim para São Paulo, e eu apresentei o papel e eu falei que eu tinha autorização para pegar um dinheiro para fazer uma viagem, não queriam me dar a financeira
da igreja e o dirigente. Mas quando eu mostrei o papel com a assinatura do missionário, foi a mesma coisa que... Aí fabricaram o dinheiro, não tinha dinheiro, mas aí fabricaram o dinheiro na hora. Então o povo é hipócrita, irmãos. E isso nos ajudou muito, esse respaldo de ser reconhecido por ele, pela família dele, pela Débora, o pastor Lorival e ele, nos ajudou muito na Suíça. Mas eu só não fiquei trabalhando na Deus é Amor porque descaracterizou a igreja e a coisa ficou muito complicada, completamente complicado mesmo. Houve uma época aí, no período da minha saída, que todo obreiro era ladrão. Não tinha um obreiro que não fosse ladrão. E eu comecei a me preocupar com o meu nome, negócio de ladrão, não, de forma alguma. E os cultos mudando e tudo. Mas essa forma de reconhecimento do presbitério foi de Deus. Eu cheguei ao mais alto escalão da Deus e Amor, de pastor, presbítero reconhecido ao pastorado. Então eu não me preocupo com nada. Quando eu ensino vocês aqui, eu falo, nunca é contra a IPDA, a igreja, é contra tudo que está errado lá dentro. Porque eu não sei, se eles não tiverem uma orientação sábia, a Igreja de Deus e Amor vai acabar. Vai acabar porque a Igreja dos Amor, ela não sabe, ela não vai conseguir ser uma igreja liberal e ela era uma igreja muito extremista. Então a Igreja dos Amor, o que precisava? Era melhorar o que era extremismo, colocar a palavra, tirar essas campanhas de revelação, esses cultos aí de aberração. E eu achei que o pastor Lorival ia acertar a igreja, mas me enganei. O pastor Lorival e a Débora partiram por um outro caminho. E infelizmente fica aí, meus irmãos, a forma que eu fui reconhecido ao presbitério da Deus e Amor. E algumas coisas que aconteceu na Suíça que eu posso falar para vocês. Quem sabe eu volto no outro vídeo falando a respeito da obra na Suíça. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, onde você estiver nesse mundo grande de Deus, seja na Europa, na Ásia, seja na África, nos continentes africanos, seja na América do Sul, Central, do Norte, eu não sei onde que você está nesse mundo grande de Deus, nesses 5 continentes, além desses mares todos aí, esse mundo tão grande de Deus, confirma aí e nos dê um alô aonde você está. Que Deus vos abençoe em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos, meus irmãos. Não esqueça de contribuir com o canal A Bíblia em Foco e que Deus te abençoe e que a tua família seja abençoada.